Paz e graça, povo de Deus, estamos aqui no 7º devocional do canal e o tema hoje é tempestade. Mas antes de começar, queria que você compartilhasse esse vídeo, deixasse aí o seu gostei e também comente o que você achou desse devocional, é importante para o vídeo. Mas também se inscreva no canal, você que é novo aqui no canal, e ativa o sininho. Também compartilha para os seus amigos, para os seus familiares e vamos começar o devocional. Lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, no seu versículo 35, vai dizer o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já enchia. E ele estava na parte de trás do barco, ou seja, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Enquanto Jesus ele estava falando sobre uma parábola, e quando Jesus ele termina de falar sobre esta parábola, Jesus ele fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado, para a outra margem. E assim como vai um barco, vai outros barcos também. Mas ao meio do caminho acontece um grande vendaval, uma tempestade gigante, na qual o barco ele balançava, chegava até a água entrar um pouco dentro do barco, vamos supor, mas o vento e o mar estavam a revolto. Então, uma grande tempestade desencadeou naquele momento. Mas, naquele momento, muitos se perguntaram onde está Jesus. E Jesus, ele estava simplesmente dentro do barco, mas dormindo na polpa do barco, numa almofada. Então, aqueles discípulos, eles começam a ficar agoniados por dentro, ficaram com medos a ponto de pensar que iria morrer. Mas Jesus, ele continua dormindo na polpa do barco, sem nenhuma preocupação. Então, aqueles discípulos, eles começam a ficar agitados, nervosos, e vai para acordar a Jesus. E fala para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Com outras palavras, os discípulos ele estava perguntando para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa com isso aqui, que tudo que está acontecendo? Está vendo que se continuar assim, iremos todos morrer? Mas Jesus, ele se levanta e ele acalma o mar, acalma o vento e fala para aqueles homens de pequena fé: por que duvidaste? O problema é que não era Jesus dormindo na polpa do barco. O problema também não era a tempestade que desencadeou no meio da trajetória, no meio do mar. O problema é quando acontece depois da tempestade, é quando os discípulos eles perdem o domínio próprio. É quando eles começam a se apavorar e quando o medo vai dominando todos eles. Mas a questão de Jesus permanecer em silêncio significa que Jesus ele permanece no seu autocontrole, no seu autodomínio, no seu domínio próprio. Ou seja, Jesus, ele antes de subir no barco, antes de começar essa trajetória no mar, Jesus ele fala: passemos para a outra margem. É importante saber que Jesus ele é o Messias, ele é o Cristo. Então, ele estava dando um exemplo de fé, um exemplo de convicção, que não importa o que eles pudessem passar no meio da trajetória, mas que eles iriam de passar. Porque se Jesus ele estava dormindo, Jesus ele estava ensinando.
que meio em meio à tempestade, eles deveriam estar calmos, como Jesus estava, a ponto de dormir, a ponto de não ficar preocupado, mas sim de descansar numa almofada. Jesus ele queria ensinar para aqueles discípulos que não se resolve problema, não se resolve em meio à tempestade por meio de medo, por meio de pavor, por meio de emoção. Mas Jesus ele ensina que se resolve descansando e entregando na mão de Deus, porque o que Deus fala, o que Deus faz, nem homem, nem tempestade, nem ninguém irá desfazer isso que Deus falou. Então, a palavra que Deus ele quer passar para ti é que mesmo em meio à tempestade, Deus está falando o problema não é a tempestade que está acontecendo na sua vida, na sua casa. O problema também não é que Deus te esqueceu. O problema não é que Deus ele se calou para você. O problema não é que Deus ele te largou, porque ele nunca te largou. O problema é que você deixa o medo te consumir. O problema é que você deixa muitas das vezes agir sobre a emoção. E muitas das vezes é a emoção que leva a um precipício, que leva a você tomar uma decisão que não é certa. Então Jesus, ele fala para ti, te ensinando que para você começar a resolver as questões, para você começar a lidar com toda a tempestade, você tem que começar a descansar e entregar para quem sabe resolver. Porque se você não está sabendo resolver um problema, você passa para quem sabe resolver. Jesus, quando ele descansa, ele está mostrando que está tudo na mão de Deus. Porque Deus é quem comanda, é quem está no governo de tudo. E quando Jesus ele dorme na polpa do barco, que polpa é sinal de governo, é onde governa todo o barco. Jesus está dizendo, através dessa explicação, que mesmo ele dormindo, Jesus estava dormindo numa polpa, mas esta palavra quer explicar para você que Jesus, ele mesmo em silêncio, ele continua na polpa, ou seja, ele continua no governo da sua vida. E quando eu falo de governo da sua vida, ele mesmo estando em silêncio, porque quando Jesus ele dorme, significa que Jesus ele está em silêncio. Quando Deus ele está em silêncio para ti, ele continua na polpa do barco. Ele não está em silêncio para os teus problemas, ele não está em silêncio para as tuas causas, para as tuas preocupações, até porque ele continua resolvendo, mas ele continua em silêncio para que você possa ver que você tem que permanecer em espera, em confiança, numa só esperança. Porque se Deus ele está em silêncio, também você deve permanecer em silêncio e aguardar, perseverar numa só fé. Enquanto Jesus ele trabalha em silêncio, porque quando chega na outra margem, Deus ele fala, Deus ele age. Então, fica com este devocional, porque em meio à tempestade, Deus ele manda você descansar. Ele manda você deixar todo medo, toda ansiedade, toda aflição, toda vergonha, toda dor. Então, descansa, deixa tudo para aquele que tem a excelência, que sabe fazer todas as coisas. Então, fica com esse devocional, já foi o 7º devocional do canal e vamos passar para o 8º. Nós diminuímos um pouquinho os vídeos por conta do tamanho dos vídeos, então diminuímos um pouquinho. Então fique com esse devocional
Então comenta o que você achou desse devocional e fica até a próxima. Que a paz esteja contigo.